Olá pessoal, boa noite, tudo bom meninas? Vejam só, passando aqui pra gente fazer uma revisão rapidinha do material que a gente estudou, né, agora pra gente realizar a V2, tá certo? Então vamos lá, nós vamos trabalhar com um artigo sobre o uso de animação, ou seja, desenhos animados, né, como ferramenta de ensino-aprendizagem no ensino fundamental. E vamos também trabalhar os parâmetros curriculares nacionais para o ensino de geografia nas séries iniciais, né, do primeiro ao quinto ano, tá certo? Então, olha só, uma das questões abordadas pelos autores, naquele textozinho que a gente trabalhou sobre o cinema e o ensino de geografia, ele vai trazer a utilização de animação, desenho animado, porque é uma proposta didática, né, que a gente pode utilizar para os alunos do ensino fundamental. E ele vai colocar a importância do uso dessa ferramenta, né, para a aprendizagem, para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Por quê? Porque a partir de uma linguagem que está de acordo com a idade escolar, né, dos alunos do ensino fundamental, a questão das imagens, dos movimentos, das cores, né, das temáticas, isso atrai muito a percepção e o envolvimento das crianças, né, dos nossos alunos. Então, os autores eles vão colocar que utilizar a animação como ferramenta de ensino, aprendizagem, isso vai favorecer, isso vai acelerar o processo de entrosamento, comunicação, despertar a curiosidade e a criatividade dos alunos, né? Então, eles propõem o seguinte, no texto, eles colocam análises bem específicas, né, para o conteúdo de geografia, como por exemplo a leitura da paisagem, né? É interessante porque eles vão chamar a atenção como é que as paisagens elas podem ser diferenciadas a partir da proposta da animação, né? Quais são as paisagens que estão lá na Amazônia, né? O filme foi o Rio 2, né? Mas pode ser, vocês sugeriram vários outros temas, vocês sugeriram, por exemplo, Procurando Nemo, vocês sugeriram textos com animações como Rei Leão, e outros mais, né, que vocês sugeriram nas propostas de plano de aula que foram realizadas, com assuntos específicos, inclusive, né, que podem ser trabalhados. Né? Ele vai abordar a questão das paisagens, mostrando como a interferência humana ela vai criar, né, paisagens diferenciadas, vai chamar atenção para as paisagens naturais, para as paisagens humanizadas, vai mostrar que a interferência humana ela vai criar situações delicadas não só na paisagem, né, chamando atenção para a vegetação, para os rios, para o relevo, mas também para os animais, né, a fauna como um todo, a própria flora e o homem, né? O homem também vai sofrer essas modificações, né? Então é interessante a proposição, só que para isso os autores colocam que não adianta somente a gente colocar um desenho animado para passar o tempo das crianças e nem tampouco para aliviar um pouco, eles até brincam, né? Eles colocam assim uma expressão, é descansar o professor, não é somente descansar. Eles chamam a atenção que tem que ser feito um planejamento teórico e um planejamento prático. Então, do ponto de vista teórico, quais são os aspectos geográficos que vão ser observados? Vai ser a paisagem? Vai ser o relevo? Vai ser os aspectos socioeconômicos? Os aspectos ambientais? Quais são as características, né, do ponto de vista dos conceitos geográficos? Então, a gente vai abordar o lugar, a paisagem, o território, a região. Quais são os aspectos que nós vamos abordar de forma teórica que vão favorecer a utilização da construção desse plano teórico. Do ponto de vista prático, após a exibição do filme, qual vai ser a dinâmica? Vocês vão colocar as crianças, né, sentadas em forma de roda, vão colocar para que elas discutam as cenas mais importantes ou as cenas que mais chamaram a atenção? Ou vão, por exemplo, colocar as crianças para desenharem. Vocês sabem que antes da escrita a criança já domina o desenho, né? Então o desenho é uma ferramenta importantíssima também que pode ser utilizada para verificar essa aprendizagem, né? Pode ser um critério de avaliação, né? Já que se você, por exemplo, trabalhar com as crianças do ensino do primeiro ano, que estão sendo, né, alfabetizadas, então dá para você trabalhar a questão da exposição da criatividade dessas crianças, né? Então eles vão, né, sugerir essas possibilidades e vai chamar atenção que é sempre bom o professor estar atrelando teoria com prática, certo?
Um outro aspecto que a gente vai utilizar vão ser, um outro conteúdo vai ser os parâmetros curriculares nacionais para o ensino de geografia no ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Olha só, são vários os objetivos que o PCN coloca. Esses objetivos do ensino de geografia, eles vão criar, né, um arcabouço, vão criar uma possibilidade para que a gente entenda que ao final do primeiro ciclo a criança ela alcance algumas habilidades, né? Então, por exemplo, a criança tem que reconhecer a paisagem local. Ela tem que entender que o lugar que ela está inserida, ela tem diferentes manifestações naturais, manifestações sociais, que o homem ele vai se apropriar do meio, né? Ele vai se envolver no meio, ele vai criar características naquele meio, né? Então é uma ação que é coletiva, que é individual, mas também é coletiva, né? Então tem um grupo social que essa criança ela pertence, que é importante ela se reconhecer nessa paisagem local. Esse é um dos objetivos, né? Um outro objetivo que a geografia vai propor é conhecer e comparar a presença da natureza local com outras paisagens que estão distantes da realidade da criança, né? Então ele saber distanciar o que está próximo e o que está distante dele, né? Identificar essas paisagens. Então no filme, por exemplo, o Rio, ele faz uma correlação com a paisagem da Amazônia com a paisagem do litoral do Rio. Então, é diferente a floresta amazônica da Mata Atlântica, né? Então, essa correlação ela é importante. Reconhecer as semelhanças e as diferenças. O que tem de semelhante, o que tem de muito parecido, o que tem de muito próximo do meu lugar com o outro lugar. Ou o que é diferente, o que dá identidade a esse local, né? Então, a forma como o homem também vai se apropriando não é da mesma maneira, né? São ferramentas diferenciadas, são inserções diferenciadas, são situações bem distintas umas das outras, né? Uma outra coisa que os objetivos da geografia para o ensino de geografia primeiro ciclo vai chamar a atenção é que é necessário que a criança conheça e que ela utilize as fontes de informação escrita e imagéticas, utilizando para tanto alguns procedimentos básicos. Esses procedimentos, o professor ele pode se apropriar desses procedimentos como fotografias, como paisagens, como leitura da paisagem, como mapas, como filmes, né? Toda a relação de imagem, né, são importantes serem abordadas para facilitar esse processo. Mais um dos objetivos do ensino de geografia proposto pelo Parâmetro Nacional Curricular é saber utilizar e observar a descrição da leitura direta ou indireta da paisagem. Então, nem tudo que você observa a primeiro momento na paisagem está escrito ali. Tem relações, tem situações que elas só são percebidas num segundo momento, né? Então, o que está intrínseco numa paisagem? Quando a gente vê, por exemplo, a beira do rio cheio de lixo, isso significa o quê? Qual é a leitura que a gente faz? Então, existe uma falta de percepção da população local, falta algumas políticas públicas, né, para se preservar o meio ambiente. Quais são as percepções que estão indiretamente associadas a essa leitura da paisagem, tá? Reconhecer no seu cotidiano os referenciais espaciais de localização, orientação, distância, o modo de deslocar-se com autonomia e representar os lugares onde vive e se relaciona. Então, no mapa do Brasil, por exemplo, a criança saber identificar o seu estado, entender que as distâncias, quando a gente reduz tudo isso para o mapa, isso cria uma escala completamente diferente de você desenhar numa folha de papel. Então, quanto menor os detalhes de um mapa, significa que as distâncias são maiores, né? Essa relação de escala é importante também se perceber, né? Reconhecer a importância de uma atitude responsável de cuidado com o meio em que vivem, né? Evitando o desperdício, percebendo os cuidados que se deve ter com a preservação da natureza. Uma outra coisa que os parâmetros colocam é essa orientação com os temas transversais. Então, por exemplo, quando se trabalha a ética pode ser trabalhada dentro da geografia? É um tema transversal, né? A sexualidade ela pode ser trabalhada na geografia? Claro que sim, né? Então, correlacionar esses temas transversais também. Lógico que cada um dentro do seu segmento. O que é importante se falar sobre isso no primeiro ano, no segundo, no terceiro? Quais são as concepções, as compreensões de mundo que essas crianças têm ao ponto de ir trabalhando esses temas transversais, né?
Com relação ao uso de recursos didáticos e tecnológicos, né, os PCNs também prevêem essa necessidade dos professores que, quando trabalhar de geografia, estarem observando. Então, tem uma série de recursos técnicos e tecnológicos que hoje em dia facilitam, inclusive, esse processo de percepção do espaço. Então, os celulares hoje, uma boa parte dos nossos alunos, eles têm. Então, já tem o GPS, você pode estar fazendo pesquisas de mapas, de isso já nas séries mais adiantadas, né, do quarto e do quinto ano, né? Então você pode estar falando, por exemplo, de imagens de satélites, como procurar aí a tecnologia, né, como recurso para estar observando, por exemplo, por que passa no jornal que foi observado que tantos por cento da floresta amazônica foi queimada, né? Então, como é que levar a criança a perceber que a tecnologia, você necessariamente não precisa ir lá pessoalmente, em carne e osso, para verificar isso, mas mostrar como a tecnologia ela tem recursos técnicos para estar observando essas questões, tá certo? E uma outra coisa importante também nos parâmetros é a avaliação. Como é que a gente vai avaliar os nossos os conteúdos que a gente trabalha? Então, quando a gente observa, ele trabalha com eixos, né? Então, ele traz 4 eixos principais, né? Como tudo é natureza, que aí você pode trabalhar uma série de conteúdos, né? Então, você pode trabalhar, por exemplo, as relações individuais, como as relações que a criança vivencia na escola, no bairro, na cidade, no estado. Os grupos sociais, como é que os grupos se distinguem uns dos outros. Os grupos, por exemplo, as relações econômicas, como as relações sociais, como as que estão mais perto da criança, por exemplo. Vamos pegar pela nossa cidade aqui, o comércio local. Então, se fosse possível fazer uma feira, uma aula de campo com essas crianças na feira, então, olha a riqueza que seria você observar, levar essas crianças a conversar com os pequenos, com as pessoas que trabalham na feira, né, os feirantes. Então, de que local vem a sua mercadoria? Essas frutas, elas são produzidas aqui? É na nossa cidade? É na zona rural? Vem de outra cidade? Qual o transporte que se utiliza? Então, a partir de uma visita de campo, de uma aula de campo, você estabelecer uma série de possíveis interações com os conteúdos, né, do ensino de geografia. Então, uma outra temática que ele coloca é as relações, os conteúdos relacionados com a conservação do meio ambiente. É muito mais fácil a gente trabalhar essa relação de percepção do meio ambiente, relacionar-se com o meio ambiente com as crianças do que com o adulto. O adulto ele já tem uma série de conceitos pré-concebidos, né, que é mais difícil a gente se sensibilizar e a perceber o meio como parte. Nós somos parte do meio e essa ideia de trabalhar a geografia separada, física de um lado, humana do outro, ela não dá mais conta da nossa realidade, né? Então, levar a criança a perceber que ela é parte do meio, certo? A transformação da natureza, como a gente já colocou, e o lugar e a paisagem. Então, o lugar e a paisagem você pode trabalhar desde questões locais a questões globais, né? Então, é uma forma de você saber perceber e desenvolver isso também, né? De tudo, de falar, por exemplo, das favelas do Rio de Janeiro, mas falar também do processo de favelização no município de Peneira. Então, não tem as mesmas características, mas o que vai caracterizar, por exemplo, a favela? É um morro. Esse conceito distorcido, ele ainda alguns livros ainda trazem, mas mostrar que o conceito de favelização ele está com a questão da falta de acesso aos recursos sociais, como por exemplo esgotamento sanitário, coleta de lixo, água encanada, energia, enfim. Seria estar à margem do sistema e não ter acesso a esses recursos. Inclusive está fora também da área comercial, da área industrial, da área educacional, né? Está distante desses recursos. E para finalizar, né, a questão dos conhecimentos, da avaliação, reconhecer essas manifestações em relação à sociedade e à natureza presentes na vida cotidiana da criança, né? Reconhecer as manifestações entre a sociedade e a natureza, perceber como é que isso é feito. Reconhecer e localizar as características da paisagem local e comparar com a paisagem de outros locais. Reconhecer e localizar as características
lendo, interpretando, representando o espaço por meio de mapas simples. Então, a gente não vai cobrar mapas complexos, né? Mapas temáticos como vegetação, hidrológico, e pluviométrico, né? O índice de chuva, não. Mas saber identificar o que é um mapa, quais são as primeiras ferramentas cartográficas, o uso de símbolos, o uso de uma simbologia que a gente possa ler o mapa. Então, trabalhar as noções iniciais de cartografia, né? Isso também já é previsto dentro dos parâmetros curriculares. Então, é mais ou menos isso, turma, né? Nós vamos trabalhar esses dois conteúdos. É ler o material com calma novamente, rever as atividades que a gente fez e fazer a prova, tá certo? Um cheiro, fiquem com Deus e vai dar tudo certo. Beijo, 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 beijo.